E como eu falei no vídeo anterior, este lugar do lago de fogo e enxofre não foi habitado ainda. Mas a Bíblia também fala sobre três céus. A Bíblia diz que existe o primeiro céu, chamamos de Auranos, que é o lugar onde fica as nuvens e os pássaros. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 7 ao 8, e Mateus capítulo 5, versículo 45, em Atos capítulo 14, versículo 17. Também temos o segundo céu, que nós conhecemos como Mesorânio. Esse é o céu dos astros, que fica ali em Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 17. E também nós temos o terceiro céu chamado Euporâneo, onde é a morada do Altíssimo, onde os salvos em Cristo se encontram ali na presença do Senhor. E nós falamos isso porque nós cremos, porque Pedro, ou melhor, Paulo, fala isso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, fala sobre esse terceiro céu. Em Efésios, capítulo 6, versículo 9, fala desse terceiro céu também. E para que nós possamos entender o que eu falei nos dois vídeos, nós hoje acreditamos na tricotomia, porque a Bíblia assim o diz, e quem morre em Cristo Jesus não vai mais para o seio de Abraão, vai diretamente ao paraíso, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando estava ali sendo crucificado, ele diz ao ex-ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não mais no seio de Abraão. Jesus desce essa parte mais baixa e tira essas almas dali e leva ao paraíso. Por isso que Paulo fala ao paraíso. E também acreditamos que nós não temos o nome inferno na Bíblia no nome original. E como tricotomista, nós acreditamos nessa divisão corpo, alma e espírito, porque a Bíblia faz essa distinção. E aqueles que morreram sem Cristo vão diretamente ao tormento, lá no Hades. Está lá as almas das pessoas que não confessaram Jesus ou brincaram de ser servo de Deus e não são. E lá está habitado o Tártaro, está habitado com alguns demônios, e o tormento com as pessoas que morrem sem confessar Jesus. E para nós entendermos, existe três céus. O primeiro céu é Auranos, o céu das nuvens. O segundo céu é o Mesorâneo, o céu dos astros. E o terceiro céu é o Euporâneo, a morada do Altíssimo, para onde as pessoas vão depois de mortos. E que nós possamos entender que deveremos sempre permanecer firme no Senhor, para que nós possamos habitar para todo sempre com Ele. Então, a alma do ser humano em Cristo Jesus, ela está consciente e está no paraíso. E a alma consciente do ímpio também se encontra ali em tormento e sabe literalmente, porque Jesus conta uma história. Alguns dizem que é uma parábola. Se fosse uma parábola, era uma comparação de alguma coisa. Quando Jesus falava uma parábola, ele estava comparando com algo que as pessoas entendiam. Mas eu creio que é uma história, porque Jesus nunca usou nomes de pessoas. E aqui ele fala nome de Lázaro e Abraão dentro dessa história, em Lucas 16, do versículo 19 em diante. E para que nós possamos concluir esse estudo, a tricotomia é corpo, alma e espírito. Fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12, da tricotomia. E não tem como a pessoa voltar depois da morte, porque Hebreus diz, 9, 27, como está destinado a morrer uma só vez e depois segue o juízo. Então a alma não dorme, a alma está consciente. O sono da alma, alguns acreditam no sono da alma, mas a Bíblia diz claramente que a alma não dorme. Como é isso que a alma não dorme? Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 7 também, versículo 14. As almas daqueles que vão ser mortos na grande tribulação, eles estão ali conscientes. Então, a Bíblia mostra a alma consciente, não está dormindo. Alguns vão acreditar no sono da alma, mas a Igreja do Evangelho Quadrangular e eu aqui, o professor Osmi, não acredita nesse sono da alma, porque a Bíblia mostra que a alma está consciente. Alguns vão falar algum texto do Antigo Testamento, mas a Bíblia ela é progressivamente escrita. Então hoje no Novo Testamento já está tudo concluído e aí explica claramente que a alma não dorme.
A alma está consciente aonde ela estiver, ou no tormento ou no paraíso. Espero que tenha esclarecido bem sobre esse assunto.